Bom dia, estimados ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Raio-X do século VII e o século VIII, sendo um compêndio de cristologia da antiga Igreja, um resumo expressivo do desejo de salvação da Igreja Antiga. Então, vamos tomar uma destas orações. São orações curtas, dirigidas a Cristo, que resumem o espírito do Advento e do Natal. Expressam a admiração da Igreja diante do mistério de Deus feito homem e invocam a vinda do Messias com a súplica: vem, não tardes mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó raiz de Jessé, erguida como estandarte dos povos, em cuja presença os reis se calarão e a quem as nações invocarão, vem libertar-nos, não tardes jamais. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, antes de tudo, esclarecer que os três personagens que tradicionalmente consideramos como importantes no tempo de Advento, o profeta Isaías, João Batista, a Virgem Maria, e alguns até adicionam a São José, esposo da Virgem Maria, são simplesmente as pessoas que prepararam a vinda do Messias e aparecem nas leituras bíblicas do tempo do Advento. Mas a figura central deste tempo é o Messias. O termo português Messias é praticamente uma transcrição do hebraico Mashiach. Tem sua origem no verbo hebraico mashá, com o significado básico de ungir. Da mesma forma, o hebraico Hamashiach pode ser traduzido como o Messias ou como o ungido. Em grego, a palavra ungido é traduzida como Christos, e nesse sentido passou para o cristianismo este termo e foi aplicado a Jesus Cristo. A origem do costume de ungir pessoas e coisas surgiu na antiga Mesopotâmia, onde escravos, noivas e objetos eram ungidos. No Antigo Testamento ungiam-se objetos e pessoas também, escudos, pães ázimos, sobretudo objetos de culto. E também reis, sacerdotes e profetas eram ungidos no Antigo Testamento. Alguns dados numéricos sobre o uso deste termo podem dar-nos uma ideia um pouco geral do uso deste termo, da frequência no uso deste termo na Bíblia. Ora, a Bíblia hebraica, a versão com os 39 livros em hebraico do Antigo Testamento, usa o termo Messias 39 vezes. Em grego, Novo Testamento, Messias aparece 2 vezes, mas o termo Christos, quer dizer Cristo, aparece 538 vezes no Novo Testamento. Agora, adentrando um bocado mais no nosso tema, o Messias como figura central do Advento. Pretendemos conhecer um bocado mais a identidade do Messias segundo a Sagrada Escritura, sobretudo as suas características, como que elas podem nos ajudar a preparar-nos melhor para o Natal. Este é o objetivo
deste raio-x da Bíblia ao abordarmos o tema do Messias como a figura central do Advento. Aprofundarmos a sua identidade, segundo a Sagrada Escritura, para assim preparar-nos melhor para a festa do Natal, para recebermos o Rei que vem, Jesus Cristo. A primeira característica que é muito importante, que encontramos na Sagrada Escritura, é o fato de que o Messias é descendente da tribo de Judá. Gênesis 49:10 diz: não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão do comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediência os povos. E esta profecia do Antigo Testamento, de Gênesis 49:10, é confirmada em Lucas 3:33, onde lemos: filho de Aminadab, filho de Arão, filho de Esrom, filho de Fares, filho de Judá. Esta é a genealogia de Jesus, em Lucas 3:33, e ele é filho de Judá, o que já Gênesis 49:10 também profetizara, que ele seria descendente de Judá. Esta é uma característica importantíssima do Messias, como figura central do tempo de Advento, um tempo de preparação para o Natal. E interessa aos autores do Novo Testamento deixar claro que o Messias é descendente da tribo de Judá, para reafirmar o messianismo de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, para refutar as falsas profecias sobre o Messias. Por exemplo, encontramos no tempo do Novo Testamento falsas profecias sobre o Messias. Por exemplo, profetas, pessoas que se intitulavam profetas e que diziam que o Messias era um anjo. O Messias era um anjo, que o Messias não era descendente de uma tribo, de um povo concreto, mas era um anjo. Então, os autores do Novo Testamento, sobretudo Lucas, neste caso, no capítulo 3, versículo 33, pretende refutar essa falsa profecia sobre o Messias. E para nós, hoje, também é importante que o cristão reafirme e abrace a doutrina da humanidade, da encarnação de Cristo como modelo de vida. E ele, Jesus, neste caso, o Messias, não desprezou os pobres, porque também vinha de uma família pobre. Ele fez uma opção pelos pobres, fez-se amigo dos pobres. Entrou na sua condição e lutou pelos seus direitos, lutou pelos pobres. Então, esta característica é importante, no sentido de que o fato do Messias ser descendente da tribo de Judá o faz também vizinho dos pobres, solidário com os pobres. E não podemos aceitar falsas profecias como aquelas do primeiro século antes de Cristo, também do primeiro século da era cristã, que aqueles antes de Cristo, profetizavam, diziam que o Messias seria um anjo, e outros que viveram durante o tempo do Messias não queriam reconhecê-lo, porque diziam que o Messias devia ser um anjo e não podia ser aquele Jesus
que era descendente da tribo de Judá. Então, esta característica é muito importante, repito, para nós, os cristãos, reafirmarmos que o Messias é descendente da tribo de Judá. O Messias, ele é um de nós, é homem, teve uma descendência, não é? Descende de uma tribo particular, é homem como nós, então ele conhece a nossa condição. A segunda característica também do Messias é parecida a esta, é que ele nasce em Belém. Miqueias 5:1 diz: mas tu, Belém Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. E Mateus vai confirmar esta profecia, Mateus 2:1, dizendo: tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então, esta profecia de Miqueias, que se realiza em Mateus 2:1, no Messias Jesus, visa contradizer, refutar uma teoria, se queremos, uma heresia melhor, chamada docetismo, que afirmava que Jesus não teria tido um corpo de verdade, mas apenas um corpo aparente. De fato, o grego, a palavra doceta, que vem do grego, docetismo, significa aparente. Então, estas teorias que já se circulavam naquele tempo, na antiguidade, mesmo imediatamente depois de Jesus, que o Messias não teria um corpo de verdade, mas teria um corpo aparente, era o que os evangelistas, neste caso Mateus 2, capítulo 2, versículo 1, visavam refutar. Ora, o que é que pode ser docetismo hoje, no nosso ser cristãos hoje? O fato de que muitos cristãos não gostem da humanidade de Jesus e enfatizem só a sua divindade. Ao lerem a Bíblia, interpretam todos os textos que de Jesus falam sem tomar em conta a sua humanidade. Temos muitos textos na Sagrada Escritura, sobretudo no Evangelho, que falam da humanidade de Jesus. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, em Lucas 5:52. O Jesus que chora quando seu amigo Lázaro morreu, em João 11:35. Jesus que chora sobre a cidade de Jerusalém, em Lucas 19:41-42. Jesus que chora de angústia e dor antes da crucifixão, Mateus 27:46. Ou também o fato de que Jesus teve amigos, Lázaro, Marta e Maria, em Lucas 10:38-42. São aspectos da humanidade de Jesus. Então não podemos admitir teorias de que o Messias teve um corpo aparente, não um corpo de verdade. Então, tem irmãos também hoje que não professam, não abraçam abertamente esta heresia do cetismo, mas ao interpretarem ou ao lerem os textos bíblicos, não gostam de deter-se nos aspectos que revelam a humanidade do Messias, de Jesus. Então preferem falar de Jesus como se fosse só um ser puramente espiritual e perfeito. Então descartam os aspectos humanos do Messias.
Enquanto para nós, os cristãos hoje, deveríamos, sobretudo os católicos, todo cristão, deveria aceitar os aspectos humanos de Jesus como parte da palavra de Deus, da mensagem que Deus nos quer dar. Os autores bíblicos relatam a humanidade de Cristo como parte da mensagem. Então não podemos sentir-nos mal ao lermos que Jesus chorou, que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça. Então é importante, ao preparar-nos para celebrar o Natal, também deter-nos nesses aspectos humanos de Jesus e aprendermos de como ele geria a sua humanidade, para que nós também saibamos gerir a nossa humanidade. Outra característica do Messias que é importante é que ele nasce de uma virgem. Isaías 7,14 diz: por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco. Esta profecia de Isaías é confirmada por Mateus, capítulo 1, 18. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Ou também Romanos 5, 12, 17, 19, onde se afirma que o pecado ou a natureza pecaminosa do pai passa para o filho. Então aqui enfatiza o fato de que Jesus, neste texto dizia de Mateus 1,18, que confirma a profecia de Isaías 7,14, enfatiza o fato de que Jesus nasceu de uma virgem. E isso automaticamente temos de fato concluir que o autor do Novo Testamento, aqui neste caso Mateus, pretende ensinar que o Messias é dos cristãos, é o Messias sem pecado. E que só assim ele pode salvar o pecador. Ora, por que Mateus se preocupou em enfatizar este aspecto do Messias? Porque algumas heresias daquele tempo sugeriam que Jesus não era Deus, que ele era um homem, simplesmente um homem justo e bom e que Deus adotou como seu filho. Então, reafirmarmos hoje também nós, no tempo de Advento, que Jesus é Deus e foi concebido sem pecado original, é importantíssimo, porque só assim ele pode salvar-nos. E como é que ele, sendo pecador, pode salvar o outro pecador? Então, neste tempo de Advento, precisamos de retomar esta característica da divindade de Deus, reafirmar, não deixar-nos enganar por aqueles que dizem que não, ele era um homem, simplesmente um homem bom, justo, e que Deus lhe deu dons especiais, mas era um homem como qualquer um homem bom. Não, ele é o Messias que estamos esperando, é Deus. É um Messias divino, não é um simples homem. Outra característica que gostaria de partilhar é de que o Messias é luz para Israel. O Messias é luz para Israel. Isaías 8:23 diz: no passado ele humilhou a terra de Zabulão e de Neftali, mas no futuro cobrirá de honras o caminho do mar, a Transjordânia e o distrito das nações. Também Isaías 9:1 diz: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa resplandeceu uma luz.
são profecias de Isaías, capítulo 8, 23 e Isaías 9, 11. Mateus vem confirmar o Novo Testamento, confirmar esta profecia. Diz, quando Mateus 4, 12, 16. Mateus 4, 12, 16. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulão e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulão e de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios. Este povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Este texto visava também aqui repudiar a atitude dos judeus que afirmavam que Jesus não era o Messias porque não cumpriu com algumas profecias do Antigo Testamento. Umas alegações dos judeus daquele tempo é que Jesus não era o Messias. Todos sabemos que até hoje em dia, os judeus de hoje não reconhecem Jesus como o Messias. Eles estão ainda à espera do Messias, que Jesus não foi o Messias enviado para eles. Então eles dizem que simplesmente ele não cumpriu com algumas profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, dizem ele que o Messias do Antigo Testamento deveria construir um terceiro templo, segundo Isaías 37, 26 a 28. E Jesus não o fez. Jesus não construiu um terceiro templo. E que o Messias deveria fazer voltar para a terra de Israel todos os judeus da diáspora, segundo Isaías 43, 5 a 6. E Jesus não o fez. E dizem eles, alegam que Jesus, como Messias, devia ter inaugurado a era da paz universal, segundo Isaías 2, 4. Então, Jesus não fez. Então, eles não aceitam o messianismo de Jesus. E, agora, para o cristão, para nós não podemos avaliar o messianismo e a divindade de Jesus baseando-nos nas nossas expectativas. O que quer dizer com isso? Que nós não podemos avaliar o messianismo e a divindade de Jesus baseando-nos nas nossas expectativas. Por exemplo, alguém diz, se Jesus fizer um milagre, acreditarei. Se Jesus não fizer o milagre que eu necessito, não acreditarei no seu poder. Ou não acreditarei nele como um verdadeiro e poderoso Messias. Mas esse cristão esquece-se que Jesus é Messias mesmo quando não faz milagres na nossa vida. Ele é Deus mesmo quando ele não cura os meus enfermos, mesmo quando ele não afasta os nossos ciclones. Ele é Deus. Jesus é o Messias, o ungido de Deus. Não depende das nossas expectativas e necessidades. A sua divindade é absoluta, o seu messianismo é absoluto, não depende das obras, dos milagres, dos sinais extraordinários que ele faz na nossa vida. Então, o tempo de Advento, queridos irmãos, é um momento em que nos preparamos para o Natal, mas retomando também, do ponto de vista da nossa fé, o messianismo de Jesus, independentemente dos poucos ou muitos milagres que ele nos concede experimentar na nossa vida. Podemos fazer uma pausa musical e voltamos dentro de instantes. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Se viver com Pai é bom,
Com pai e mãe que maravilha. Se viver com pai é bom. Com pai e mãe que maravilha. Canto a glória do seu nome, conto todo o seu amor. Jesus Cristo é vida nova, dou a Ele o meu louvor. Tudo que hoje eu tenho, devo ao Senhor Jesus. E foi o sim de Maria que me trouxe essa luz. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Se viver com pai é bom. Com pai e mãe que maravilha. Se viver com pai é bom. Com pai e mãe que maravilha. Mas que honra até visita da mãe do meu Senhor, conduzida pelo Espírito Santo. Isabel assim falou. Mas que honra é ter uma mãe, eu também quero falar. Com uma mãe maravilhosa como ela, órfão eu não vou ficar. Se com pai é bom, com pai e mãe então, que maravilha! Nossa Senhora! Tudo por Jesus, nada sem Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Se viver com pai é bom. Com pai e mãe que maravilha. Se viver com pai é bom. Com pai e mãe que maravilha. A alegria toma conta de todos os nossos irmãos. A coisa mais importante é o amor, é a união. Todos dançam com amor e todos dançam com alegria. Façam tudo por Jesus, Nada falta sem Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Se viver com pai é bom. Com pai e mãe que maravilha. Se viver com pai é bom. Com pai e mãe que maravilha. Tudo por Jesus, esse short é bom demais, Tudo por Jesus, é dois pra lá, é dois pra cá. E nós tudo vamos pro se céu. viver com pai é bom. Viva! Com pai e mãe que maravilha. Se viver com pai é bom. Comadre, arrasta a cadeira aí, vamos dançar. Bem-vindos, ouvintes, deste programa Raio-X da Bíblia. Estamos na segunda parte do nosso tema de hoje, que é o Messias como figura central do Advento. Toda a atenção do cristão deveria ser dirigida para esta figura central, que é o Messias. E por isso decidimos abordar este tema, sobretudo agora no tempo de Advento, para que possamos revisitar a identidade do Messias, as características do Messias cristão, do ponto de vista cristão, descritas, as características do Messias descritas na Bíblia. Então, nessa segunda parte, retomamos o nosso tema com a seguinte característica, que é do Messias como desprezado pelos judeus. Isaías 53, versículo 3 diz: era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. E já no Novo Testamento, João 1,11 diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Pois bem, esta característica é também importante. Jesus fez milagres e sinais,
Jesus curou enfermos, ressuscitou mortos, calmou tempestades da natureza, alimentou multidões, exerceu absoluta autoridade sobre o mundo espiritual. Entretanto, ele não foi aceito como o Messias de Israel. Qualquer um poderia supor que com estes sinais que realizou, ele seria imediatamente proclamado Messias. Mas a Bíblia nos diz que ele veio porque era seu e os seus não o receberam. Acabamos de ler de João 1:11. De fato, depois de 3 anos e meio de ministério, somente 120 seguidores estiveram presentes no começo da igreja. Em Atos 1:15, somente 120 seguidores. Depois de 3 anos de trabalho, muitos milagres. Então aqui vemos, queridos irmãos, que o Messias é rejeitado e esta é uma característica do messianismo de Jesus, que ele é criticado e é rejeitado. A crítica, a rejeição, a solidão é o custo do messianismo de Cristo. E podemos dizer que é o custo do nosso ser cristãos. E por que acontece isto? Por que o Messias poderia ser, talvez, defender que